Graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias das vossas vidas, e principalmente nesse momento onde nós queremos meditar sobre esse momento da crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Nós, nessa Semana Santa, sabemos tudo aquilo que acontece, nós já lemos, nós sempre ouvimos, a traição na Quinta-feira Santa, logo depois da última ceia. Jesus, durante aquela noite, é jogado da casa de Anás para Caifás, passa pelo sinédrio, pelo tribunal. Pedro passa por aquele drama. Ele havia dito que nunca negaria Jesus. Jesus disse que negaria 3 vezes antes do galo cantar, e assim aconteceu. E agora, na sexta-feira pela manhã, Pilatos tem aquela função de julgar Jesus, e ele não quer. A mulher dele havia dito para que ele não julgasse, não se metesse com o Senhor, porque ele é inocente, e ele mesmo diz que ele não vê crime nenhum. E então tenta empurrar para Herodes. Herodes devolve, tudo isso na sexta-feira de manhã, devolve Jesus para Pilatos, e Pilatos então, numa última tentativa, mostra um grande criminoso chamado Barrabás e diz: escolha entre ele quem eu preciso soltar, que eu posso sempre dar um presente na Páscoa, eu solto alguém que vocês querem. Só que a turma toda estava envolvida com os fariseus, os saduceus, a maioria estava sempre junto com eles, e eles gritam: crucifica Jesus. E então, depois de açoitarem Jesus, depois de cravarem uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, Jesus apanhando aquela noite toda, sofrendo aquela agonia dolorosa pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, ainda tem que carregar aquela pesada cruz até o alto do monte do Gólgota, ou Calvário, que significa caveira, e ele desmaia, e então recebe a ajuda de Simão Cirineu para carregar a cruz, e lá em cima ele é crucificado pelos meus e pelos teus pecados. Isso não é obra do acaso, isso não foi resolvido ali. No momento em que Adão e Eva cometem o primeiro pecado, por amor, Deus nos dá uma nova oportunidade. Dá uma nova oportunidade a toda a raça humana. Como Deus é justo, Ele não pode mudar a lei, alguém tem que pagar pelo pecado. E é por isso que lá em Gênesis 3:15 Ele logo promete que alguém viria morrer por nós, Jesus. E agora é isso que Jesus está fazendo. Para nós é graça, é presente, não custou nada. Para Jesus custou muito sacrifício, custou desprezo, custou zombaria, e custou carregar no ombro sozinho, porque Deus Pai está vendo, Ele está ali como homem sofredor, como servo sofredor, carregando o peso, o castigo meus, teus e de toda a humanidade. E é por isso que aquele momento é tão extenuante, tão desgastante. E na cruz, no meio da zombaria daqueles que diziam: sai daí, tu não mostrou teu poder, ressuscitando mortos, fazendo curas, sai daí, mostra que tu é filho de Deus. E aí a gente vai crer em ti, zombando, rindo. Jesus diz 7 frases, naquele período em que ele está crucificado. 7 frases, muito importantes, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira está registrada lá em Lucas 23:39, aonde as pessoas estão zombando, rindo, e Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já pensou se Deus resolve interferir? As pessoas zombando, rindo, ridicularizando, e Jesus pede: Pai, perdoa-lhes. E quando ele ora por aquelas pessoas que estão zombando, que estão rindo, que chicotearam, cuspiram na cara dele, pregaram aquela coroa de espinhos, fizeram ele carregar a cruz, e agora estão rindo e zombando, ele também está orando por mim e por cada um de nós. Quando nós cometemos pecados, nós também não estamos sabendo o que fazemos. Nós não entendemos como isso fere a santidade de Deus, como isso machuca
o amor de Deus que tanto, tanto nos amou, nos criou, nos dá comida, nos dá alimento, nos dá família, nos dá amigos, nos dá tempo bom, nos dá um país maravilhoso, onde temos a liberdade, ainda temos a liberdade. Tudo que nós temos é amor. E aí ofereceu Jesus por nós. E nós muitas vezes de novo estamos lá cometendo o mesmo pecado que em oração nós já dissemos: Senhor, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. E Jesus tem que estar orando pela gente. Pai, não escuta o que, não vê o que o Gilberto está fazendo, que ele não sabe o que faz, está fazendo de novo a mesma pessoa, perdoe. Então, quando Jesus orou naquela cruz, ele não orou só por aqueles lá, ele orou por nós. Quantas vezes nós ofendemos Deus, e a ira divina teria todo o direito de nos fulminar, mas graças ao advogado, como diz João, ele nos defende, Jesus. Ou como diz Hebreus, o nosso intercessor, aquele que está intercedendo por nós, dizendo: Pai, calma, calma, eu morri por ele, eu morri por ela, eu paguei a dívida, perdoa. Por isso essa oração é tão importante. E logo depois nós temos aquele episódio onde os ladrões, os bandidos, os assassinos estão ali discutindo, zombando, e um está ridicularizando, dizendo: sai daí, mostra teu poder, que aí eu vou crer em ti, ué, tu não é o Filho de Deus? E o outro diz: cala a boca, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, nós matamos, nós fizemos um monte de coisa errada, e ele é santo, ele não tem nada de errado. De repente esse homem foi convertido naquele processo de carregar a cruz até lá em cima, vê a atitude de Jesus, vê Jesus orando por quem está matando, leu em cima da cruz: Rei dos Judeus, escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico era a língua do povo judeu, grego era a língua que o mundo falava, e latim era a língua do Império Romano. Pilatos fez questão de escrever nas três línguas para dizer o seguinte: ele vem dos judeus, essa mensagem vai para o mundo inteiro, grego, e começa aqui, em Roma, eu que estou autorizando. O simbolismo é esse. Pilatos não sabe o que está fazendo, ele faz aquilo para ridicularizar, mas Deus tem um propósito. Dizer que ali está o rei, não só dos judeus, mas o rei de todos os povos, o Senhor e Salvador, o Rei dos reis. E quando aquele malfeitor vê tudo isso, presencia tudo isso, essa mensagem atinge seu coração, o Espírito Santo opera nele a fé, tanto que ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele crê que Jesus tem um reino que não é deste mundo, como Jesus falou na frente de Pilatos. Ele crê que Jesus é rei. E logo deu testemunho. A fé já fez com que ele testemunhasse, mandando o outro calar a boca. E então Jesus diz a sua segunda frase. Lucas 23, 43. Em verdade te digo, que hoje tu estarás comigo no paraíso. Daqui a pouco aqueles dois bandidos também vão morrer, como Jesus. Só que enquanto um que ridicularizou que Rio ia para o inferno, o outro estaria com Jesus no novo céu e na nova terra. E ali é muito emblemático, é muito simbólico, é muito real essas duas crucificações. Às vezes os romanos crucificavam 10, 20, 30 pessoas. Naquele dia foi só 3. E esses dois bandidos podiam estar do lado. Não. Mas Jesus está no meio e um de cada lado. Isso tudo é Deus quem organiza para nos mostrar uma mensagem. O que Deus quer mostrar com isso? Enquanto um está representando a maioria do mundo que zomba, que ri, que ridiculariza Jesus, que não tem tempo para Jesus, que acha que isso é perda de tempo e vai para o inferno, do outro lado está o nosso representante, daquele que olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim, eu não tenho nada a oferecer, eu fiz muita coisa errada, eu mereço estar aqui nessa cruz, lembra de mim, tem pena de mim, tem misericórdia de mim. E quem confessa o seu pecado, esse recebe o perdão, e esse também
ouvirá de Jesus: vinde bendito de meu Pai, para tomar posse do paraíso, do reino. E então passa-se o terceiro momento e vem a terceira frase. Jesus, olhando aquela multidão toda, de repente vê no meio daquelas pessoas a mãe dele, Maria, com a irmã dela, com Clopas, com Maria Madalena, e do lado está João. João, que era o discípulo mais novo, era chamado de discípulo amado, por ser o mais novo, mais próximo de Jesus, aquele que estava sempre ao lado. Então, naquele momento de agonia, de dor, de sacrifício, Jesus ainda tem tempo de pensar naquela que emprestou seu útero. Quando o anjo disse: você vai ser a mãe e vai dar o nome de Jesus, porque ele vai ser o Salvador da humanidade. Aquela que protegeu ele junto com o pai, com José, quando fugiram para o Egito, para Herodes não matarem. Aquela que ensinou os primeiros passos, limpou o bumbum, ensinou Jesus a falar, andar. O Senhor do universo, Deus da terra, aprendendo como uma criancinha. Aquela que passou as dores de Jesus, dor de cabeça, gripe, febre. Jesus foi verdadeiro homem, ele passou por tudo isso, para poder dizer para mim e para ti: eu sei o que tu sentes, porque eu passei por isso, eu fiz questão de passar por isso. Ele poderia simplesmente ter chegado e se jogado na cruz, mas ele fez questão de passar por todo o sofrimento humano e muito mais do que nós passamos, para olhar para cada um de nós no momento quando a gente está sozinho, a gente está triste, a gente está magoado, a gente está... Ele pode dizer: eu sei o que tu está passando, porque eu passei por isso. E naquele momento ele olha com muito amor para Maria e diz: não vou te deixar sozinho. E aí ele diz a terceira frase, está em João 19, 26 e 27, ele diz: mulher, apontando para João, eis aí o teu filho. Então no 27, eis aí a tua mãe. Ou seja, João, cuida dela, não deixa ela sozinha, ocupa o meu lugar. E diz para Maria: Maria, agora que eu tenho um novo filho, cuida dele, ele precisa um pouquinho mais de maturidade, ensina para ele o que ensinou para mim. E diz o texto que dali em diante Maria vai morar junto com João. No momento de tanta dor, de morte, Jesus está ao lado da dor, do sofrimento de alguém que está perdendo alguém importante. No nosso momento de luto, quando a gente perde marido, esposa, filho, pai, mãe, Jesus é o único que pode estar do nosso lado, dizendo: eu não estou te deixando sozinho, eu estou do teu lado, assim como fez com a mãe. E então vem a quarta palavra. Ao meio-dia tudo escurece e fica escuro até as 3 horas da tarde, mas escuro mesmo, nada se vê. Por quê? Porque a luz do mundo está se apagando, que é Jesus. E é o momento das trevas, o momento em que o diabo está vibrando: eu estou conseguindo matar o Filho de Deus, achando que essa é a vitória dele, que vai ser a derrota. Porque por causa da morte de Jesus, nós não morremos mais no inferno. E assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então são 3 horas de trevas. Os soldados se apavoram: o que está acontecendo? Todo mundo se apavora: o que está acontecendo? Estão matando a luz do mundo. Então, quando volta a luz, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O texto está lá em Mateus 27, 46. E Jesus não fala em grego, ele fala em hebraico: Eli, Eli, lama sabachthani. Era a linguagem original do povo de Deus, linguagem de Abraão, do herói da fé. Jesus faz questão de falar nessa língua, e as pessoas dizem: ele está clamando por Elias, ele está delirando. Não, Jesus sabia muito bem o que estava falando, e está mostrando para nós que ele está morrendo como verdadeiro homem, sem qualquer auxílio do Pai, sem usar a sua majestade divina. Ele está realmente carregando toda a dor, toda a agonia, todo o sofrimento nosso nas suas costas. Por isso, quando às vezes a gente está doente e a gente pergunta: onde é que Deus está no momento da doença? Ele está no mesmo lugar quando
O filho dele morreu na cruz. Ele está olhando, ele está cuidando, e ele espera que a nossa oração de dor, de angústia, e ele vai cuidar de nós, assim como ressuscitou Jesus. Ele está sempre, sempre ouvindo a nossa prece, mesmo quando parece distante, parece ter nos abandonado. Ele não abandonou Jesus, ele apenas não deixou Jesus usar o seu poder. Não, você vai até o fim. Jesus havia pedido na noite anterior, não dá para passar de mim esse cálice, não dá para aliviar um pouquinho, ele sabia toda a dor que passaria. E o Pai disse, não, você vai até o fim e vai sofrer muito. Por mim ele fez isso, foi por ti que ele fez isso. E então, logo depois disso, ele diz, tenho sede. É a quinta frase, está lá em João 19, 28. Tenho sede. Acabamos de ler. Quando uma pessoa está quase morrendo, as pessoas, principalmente nas guerras, dizem isso. A pessoa está com um tiro, está furada e está para morrer. A única coisa que ela pede é água, água. O organismo pede água, água. Porque não vai mais adiantar nada, a pessoa está morrendo. Jesus tinha apanhado o dia todo, chicotado, cuspida, coroa, prego, feito aquele esforço para carregar, está lá crucificado no sol, saindo sangue o tempo todo, não tem mais força nenhuma. As suas forças humanas estão acabando, então ele diz, tenho sede. Aquele que é a água da vida, que nos dá a água que jorra em abundância, mostrando a salvação, o perdão, a paz, o consolo, está com sede. Dão água para ele? Não. Misturam vinagre e dão uma esponja para ele recusa. Até isso é negado para ele, naquele último momento. E então, vendo Jesus que tudo está completo, ele diz a sua sexta frase, que é, está consumado. Está em João 19:30, que acabamos de ler. Em grego ele diz tetelestai, ou seja, acabei, terminei. Tudo que eu precisava fazer por vocês, toda a culpa de todos os pecados eu carreguei aqui, agora é com vocês, ou vocês creem ou não creem. Esse é um presente que Deus dá a mim, a ti, a toda a humanidade. Infelizmente, tem dois lados, como os malfeitores, e a maioria zomba, ri, não acredita, leva na brincadeira e não leva a sério, e acaba no inferno. Mas ele fez. Por isso que está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho único dele, unigênito, para que morresse por todos, mas só aquele que crê é que tem a salvação. Está consumado, terminei o que precisava ser feito, eu fiz. Paguei a dívida de vocês. Agora, se vocês querem continuar presos ao pecado, acorrentados ao pecado, rumando para o inferno, a escolha é de cada um de vocês. É isso que Jesus está dizendo. E então, a sua última palavra, a sua última frase está em Lucas 23:46. Olhando para o Pai, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E como é consolador você morrer com essa certeza. Quem não é cristão fica desesperado diante da morte, não sabe para onde vai, o que vai acontecer. Fica faltando ar, chora, grita, desespera. O cristão não. O cristão sabe que está entregando o seu espírito, a sua alma, diante das mãos daquele que criou. Eu estou te devolvendo, Pai. Eu quero viver contigo para sempre, no novo céu e na nova terra. Que todos nós tenhamos uma morte bem-aventurada, podendo dizer exatamente isso, sendo fiéis até o fim, e dizendo no momento da nossa morte, da nossa partida, dessa vida terrena, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E então viveremos na glória, porque a história não termina aqui. No domingo da Páscoa, Jesus ressuscita, mostrando que o Pai aceitou o sacrifício de Jesus por nós, vencendo o inferno, a morte e Satanás, e então ele garante, eu ressuscitei vivo, aquele que crê em mim, também ressuscitará e viverá.
que eu, você, todos nós possamos estar juntos lá. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde-nos firmes nessa fé, até chegar o momento em que nós então seremos chamados para a glória eterna também. Amém.